Graça, a excelência das revelações. Nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos ler? Paulo dizendo: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos, santos, amados do Pai, povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, hoje nós queremos falar a respeito da excelência que representa o conhecimento da graça. O conhecimento da graça de Deus em nossa mente é a excelência das revelações em nossa mente. É por isso que eu sempre digo que a graça, ela não se entende por meio de teologias, tá? Ela não se entende por meio de doutorados, pós-doutorados, enfim. Ela não se entende por meio de debates. Vamos debater aqui a Bíblia. E um fala uma coisa, outro fala outra, e um ofende daqui, outro não aceita dali. Isso também não adianta. O evangelho genuíno, ele só se entende por revelação. A palavra revelação significa retirar o véu. Ou seja, o véu é algo que, na metáfora, ele impede a visão, né? Ele cobre a cabeça e impede a pessoa de enxergar a sua frente. Então, quando esse véu é retirado, isso é revelar. Tá? Literalmente é isso, né? Revelar. E, metaforicamente, é o quê? É fazer você enxergar o que você não enxergava. É fazer você compreender o que não era compreendido. Então, abençoados, vocês podem notar que há muitas pessoas no mundo que têm muito conhecimento, o que eu chamo, entre aspas, de conhecimento técnico da Bíblia, né? Conhece a Bíblia profundamente em termos técnicos, históricos, conhece a língua original, conhecem isso, conhecem aquilo, e não entendem a graça. Isso não é curioso? Para pensar, isso não é curioso? Como é que alguém que tem um conhecimento tão grande, estuda 20 anos, não sei quantos anos, e faz faculdade, e doutorado em teologia, e pós-doutorado, e pós-graduação, e PhD, e isso e aquilo. E a pessoa não entende a graça, não sabe separar os pactos, né? Não é curioso isso? Eu particularmente fiz o curso da faculdade, né, de teologia, bacharel. Foi bom? Em certos aspectos foi, eu sempre digo isso. Não dá para se descartar tudo, né? A palavra nos ensina sempre a retermos o que é bom. Mas o fato é que esse curso, para mim, em termos de separação de pactos, não significou praticamente nada. Né? Então não adianta estudar, fazer isso, fazer aquilo, se não há revelação. E essa revelação não vem da minha vontade. Eu quero ser revelado. Não, é Deus que revela. É Deus que abre o entendimento. Entende? Assim como o entendimento da Lídia, por exemplo, foi aberto, né, para ouvir o que Paulo falava. Não está escrito na palavra isso? E Deus abriu o entendimento. Então é Deus que dá essa capacidade, é Deus que faz o entendimento ser aberto. Durante nossa conversa, antes de entrarmos no estudo, né, no bate-papo aqui ao vivo, nós conversamos com um abençoado. O abençoado falou, né, que levou a palavra, né, e um amigo dele já recebeu a palavra, etc., está feliz com a palavra. Isso é Deus que faz. E nós dissemos, olha, o nosso papel é levar a palavra, o conhecimento. Se você sabe ensinar, você ensina. Se de repente você não tem essa aptidão, você pode pegar um texto, por exemplo, nosso, um livro nosso, um vídeo nosso, dá para alguém aqui, manda no WhatsApp, manda no Facebook. Enfim, eu convido a pessoa para assistir na sua casa. Entende? O nosso papel é esse, é levar o conhecimento. Agora, a revelação, quem dá é Deus. É Ele que nos faz entender. É Ele que abre o entendimento. É o Espírito dele que abre o entendimento.
Porque a graça, meus amados irmãos, é algo tão maravilhoso, é algo tão além do entendimento humano, que só Deus para nos fazer entender um pouquinho dessa graça. Você pode ter muitos anos aí na graça já. Irmão Cristiano, estou há muitos anos crescendo em graça, estou junto com vocês. Eu particularmente estou aí há 21 anos defendendo essa palavra, recebendo conhecimento e defendendo e propagando. Mas esse tempo todo na graça não significa muita coisa em termos de entender a graça. Porque nós compreendemos um pouquinho aquilo que Deus nos permite. Mas com certeza a palavra do Evangelho é algo muito mais complexo, de uma maneira que só o homem interior tem capacidade de compreender plenamente. Entendeu? É um entendimento muito maravilhoso. O Paulo disse, inclusive, que ao homem nem era lícito falar. Você vê que Deus é tão misericordioso, né? Deus foi tão misericordioso e para sempre será, né? Eu digo foi em relação ao tempo que a graça foi revelada, né? Ele foi tão misericordioso que permitiu Paulo receber aquela palavra e espalhar aquele conhecimento. Era uma palavra que não era nem lícito o homem ouvir, mas Deus, de maneira misericordiosa, fez com que a graça chegasse ao Paulo e, por conseguinte, a nós hoje em dia. Então, hoje nós conseguimos perceber, pelo menos um pouquinho, do que significa a excelência dessa palavra. É um entendimento tão excelente, está acima de tudo. E mais uma vez eu vou dizer, não se entende por estudos humanos, não se entende por meio de debates, não se entende à força, é por revelação. Se não houver a atuação do Espírito no coração do povo de Deus, nenhum ser humano tem a capacidade de entender a graça por si só. Isso é tremendo, meu amado. É a excelência das revelações. Você pode até notar aqui, né? O apóstolo Paulo, ele teve, obviamente, uma revelação, em termos comparativos conosco, a dele foi uma experiência, claro, muito mais profunda. Né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi ao terceiro céu, amados. Nenhum de nós foi. Nós já recebemos revelação da graça por meio do que o Paulo deixou escrito. Então o Espírito Santo usou os escritos do apóstolo Paulo para nos revelar. A nossa revelação, em termos comparativos, foi, em termos de importância até, foi bem menor, porque nenhum de nós esteve no paraíso para receber revelação como Paulo recebeu. Né? Tem líder religioso aí que diz que prega a graça, que diz que foi no paraíso. Né? Mas isso é mentira, foi nada, só o Paulo foi. Né? O Paulo esteve no paraíso com o Senhor e recebeu da boca dele a revelação. Nós recebemos, vamos, entre aspas, por tabela, né? Através da experiência do apóstolo Paulo nós recebemos. Então são dois tipos de revelações diferentes, né? A de Paulo foi mais profunda, né? Onde ele esteve ali com o Senhor ressuscitado no paraíso e recebeu dele a revelação. Nós também recebemos de revelação, mas já por meio da revelação mastigada, entre aspas, né? Ou seja, daquilo que Paulo deixou escrito em suas cartas. Mas de qualquer maneira é revelação. Você não entende isso se não houver revelação. E é uma revelação excelente. E a revelação de Paulo, amado, foi tão tremenda, né? A experiência que ele teve foi tão maravilhosa que o Senhor, inclusive, permitiu que ele tivesse um espinho na carne. Colocou nele um espinho na carne. Algo que o incomodava, né? Há um entendimento que o espinho na carne seria até uma doença física. Existe muita discussão. O que era essa espinho na carne? Possivelmente era assim uma doença física. Né? O Paulo fala, né, que por causa de uma enfermidade ele acabou pregando a palavra aos Gálatas pela primeira vez. Talvez não seja essa enfermidade em específico, mas o fato é que Paulo tinha algum problema. Né? Se a gente parar para pensar, o apóstolo Paulo tem um momento que ele fala assim: olha, eu tenho certeza que se vocês pudessem, vocês me dariam os seus olhos. Por que Paulo falou isso? Né? Possivelmente Paulo tinha um problema sério de visão. Eu compartilho um pouco dessa visão, desse entendimento também, né? Por que Paulo falaria isso? Né? Então, acredito, há uma crença histórica, né, de que Paulo teve alguma sequela na sua visão, porque
Para quem não sabe, ou para quem não se lembra, né? O apóstolo Paulo, ele ficou um período sem enxergar, né? Depois que ele teve um encontro com o Senhor. Então ele teve escamas nos olhos, né? Então provavelmente ele ficou com alguma sequela daquilo ali. Por isso que ele falou, se vocês pudessem, vocês me dariam os seus olhos, né? Aí ele tem uma parte que ele fala assim, veja com quão grandes letras vos escrevo. Possivelmente era um problema muito sério, né, na sua visão, que atrapalhava a sua vida, né? E isso deixava Paulo muito triste. Paulo pediu que Deus tirasse esse espinho. Seja lá o que fosse o espinho, isso é só uma especulação, tá, que eu estou falando. Seja o que fosse, era algo que incomodava muito o apóstolo Paulo. Né? Paulo pediu que Deus tirasse, Deus não tirou. Por quê? Porque a revelação dele foi tão grande. A experiência do apóstolo Paulo foi algo tão intenso, tão maravilhoso. Amado, pensa bem, amado, você ainda em vida nessa terra, que você ir ao paraíso. Pensa na experiência. Com certeza absoluta, se não fosse o espinho na carne, o apóstolo Paulo seria um dos mais soberbos. Ora, amado, se muitos daqueles que viram Jesus de Nazaré, ou só pelo fato de serem judeus e hebreus, já batiam no peito, não, porque nós somos o povo da aliança, nós somos os hebreus, né? Muitos chegavam nas igrejas lá diziam isso. Não, vocês têm que seguir a lei, porque a lei foi dada para o povo hebreu e nós somos hebreus. E batiam no peito dizendo que eram hebreus, isso e aquilo, se gloriando na carne, como Paulo disse. Você imagine Paulo que foi no paraíso. Então Deus, obviamente, com sua infinita sabedoria, permitiu Paulo passar por aquele processo. Então, abençoados, o nosso trabalho ministerial, ele está fundamentado nessa doutrina dessa graça. Essa palavra que foi revelada por Jesus Cristo ressuscitado ao apóstolo Paulo. Por causa disso, inclusive, nós já recebemos eu diria que a acusação, né, de sermos adoradores de Paulo. Veja só que absurdo, né? A pessoa, quando ela não tem argumento, você fala da graça, ensina. A pessoa vê que ela não tem argumento, que a graça ela faz sentido, ela é coerente, né? O evangelho ele é bem coerente, né? O entendimento da graça é muito coerente dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, né? Então a pessoa, quando ela não vê como rebater, ela começa a atacar. É o chamado ad hominem, né? Ataca a pessoa e não a ideia. Então começa com essa história, vocês são falsos profetas, vocês são isso, são aquilo. Pastor Hamilton, de Florianópolis, entrou em contato comigo, estava, né, um pouco assim, porque algumas pessoas não estavam aceitando a palavra, pessoas que tinham até frequentado lá a reunião com o irmão Hamilton, né? E depois saíram, esse cristiano é falso profeta, que não sei o quê. Isso é normal, amado. Quando você está na graça, ser chamado de falso profeta é natural. Faz parte. Eu estou até acostumado já, né? Porque as pessoas não têm a revelação, o Espírito não atuou na mente da pessoa. Ela vê que não tem argumento, então ela ataca a pessoa e não a ideia. Falso profeta, Satanás, por aí vai. E são calúnias, são ataques. E um desses ataques que nós recebemos é esse. Esse pessoal da graça é adorador de Paulo. É evidente que esse tipo de acusação é uma bobagem sem tamanho, né? Porque você viver a palavra da graça, viver na doutrina que Jesus ressuscitado deu a Paulo, não é adorar Paulo, isso é uma bobagem. Porque nós entendemos que a doutrina de Paulo, na verdade, era a doutrina e é a doutrina de Jesus ressuscitado. Paulo foi só um instrumento. Assim como hoje nós somos instrumentos para levar a palavra. O Evangelho da Graça não é do Cristiano França, isso não existe. O Evangelho da Graça não é meu, não é da minha esposa, não é seu, ele é de Jesus ressuscitado. Nós somos instrumentos. Então ninguém é adorador de Paulo. Nós adoramos unicamente Jesus Cristo ressuscitado. E adoramos em espírito e em verdade. Como nós estudamos, inclusive, recentemente. Nossa adoração, nosso louvor é em espírito e em verdade. Então a pessoa não tem argumento, adorador de Paulo. Não, nós adoramos Jesus ressuscitado. Nós estamos na doutrina do Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré, amado, ele tinha uma doutrina.
entre os judeus, era uma doutrina rudimentar. Né? Jesus, como ele veio cumprir a lei, né? Jesus na carne veio cumprir a lei, então Jesus ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei, ele disse isso, eu não vim abolir, eu vim cumprir, porque ele cumpriu a lei em nosso lugar. Para que nós vivêssemos a graça, a lei tinha que ser cumprida. Na lei havia exigências que tinham que ser satisfeitas para que a graça fosse liberada. E o único que teve capacidade para cumprir isso foi o Senhor, o Cordeiro de Deus, que inclusive morreu e derramou o seu sangue, entende isso? Então Jesus tinha sua doutrina lá entre os judeus. É claro que a gente, quando entra na história de Jesus e começamos a vasculhar o que ele ensinou, o que ele falou, a gente consegue pescar muita coisa da graça, né? A gente consegue pescar muita coisa que ele já falava em relação à graça. Mas era uma doutrina ainda rudimentar entre os judeus, que não abolia a lei, né, totalmente. Apenas os exageros, apenas os mandamentos de homens. Mas Jesus veio cumprir a lei no seu espírito real e verdadeiro. E ele o fez. Agora, Jesus, depois da cruz, ressuscitado, a doutrina era outra, o entendimento foi outro. Porque a doutrina de Jesus ressuscitado, meus amados, é a doutrina do que ele fez na cruz. Então, a doutrina que ele ensinou para os discípulos, lá para os judeus que estavam ali com ele, em carne, foi uma doutrina transitória, vamos dizer assim. Foi transitório. Ele estava ali cumprindo toda a justiça, como ele disse, né? Ao ser batizado nas águas, né? João disse, olha, eu que tenho que ser batizado por ti. Mas aí Jesus disse, não, deixa por agora que assim me convém cumprir a justiça. Então ele estava ali para cumprir toda a justiça. Então foi uma doutrina transitória, foram os princípios elementares. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, os rudimentos, né? Algumas versões aparecem rudimentos, outra aparece princípios elementares, é a mesma coisa, né? Então, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição. Então, houve uma doutrina rudimentar, inicial, transitória de Jesus na carne com os judeus, e depois teve a revelação da graça. A excelência das revelações. Essa excelência foi dada a Paulo, foi confiada a Paulo. Mais uma vez, não é adorar Paulo, é entender o chamado de Paulo e a doutrina que foi dada a ele. A doutrina não era de Paulo, a doutrina era de Jesus, e é de Jesus ressuscitado. Então não tem isso de adorar Paulo, isso é uma bobagem. Nós imitamos Paulo, é diferente. Mas, Cristiano, imitar não é adorar? Claro que não é, são coisas completamente diferentes. E, em segundo lugar, imitar Paulo, mais uma vez, é imitar a doutrina. E a doutrina do ressurreto. Então nós imitamos Paulo, por quê? Porque é um chamado bíblico. Compreende? Não é uma questão de adoração. Vou adorar o Paulo porque... Não. Imitar Paulo é imitar e seguir a sua doutrina. Repito, doutrina esta que não era dele, era de Jesus ressuscitado. Então é um chamado bíblico você estar submetido à doutrina que o Senhor revelou a Paulo. Eu vou deixar embaixo desse vídeo no YouTube, vou pedir a abençoada para anotar para mim ali, por favor, meu amor. 2 estudos sobre isso. Vou deixar o estudo As Duas Boas Notícias. Esse estudo é muito bom, amado. Tá? Se você não assistiu, vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Na gravação, tá? As Duas Boas Notícias. E também vou deixar Paulo e o Espírito da Verdade. Esses 2 estudos são maravilhosos e nos ajudam muito a entender essa questão de estarmos na doutrina de Paulo. A graça revelada a Paulo. Porque ele foi o único apóstolo levado ao paraíso. Ele foi o único que recebeu da boca de Jesus esta revelação. Então antes, vou dizer mais uma vez, Jesus de Nazaré, ainda nos dias de sua carne, ele tinha uma doutrina transitória de lei para a graça. Então a doutrina dele não abolia 100% a lei, era voltada para os judeus, etc, etc. Tá? A doutrina do ressuscitado não, é a doutrina da nova aliança, que revela a cruz. É diferente. É infinitamente mais profunda e reveladora. E não é só para os judeus, é para todos.
Percebe a diferença? 1 Coríntios 4, do 15 ao 17. 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo, gente, eu sou o pai espiritual de vocês, no sentido de ter pregado para eles a graça, tá, gente? Esse é o sentido, tá? Né? Ou seja, eu gerei, é metafórico, né? Eu gerei vocês pela palavra em Jesus Cristo. Então, o pai aí, em termos de levar a palavra, né? Sou eu que gerei vocês. Paulo está falando. Por quê? Porque, amado, ali na igreja dos Coríntios havia uma certa disputa, né? Muitos líderes, grupos separados, né? Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de fulano. Sabe, havia esse tipo de coisa. É uma igreja bastante conflituosa, né? Então havia muito um entendimento ali misturado, havia muita a visão da graça de Paulo, claro, mas havia também muita coisa da lei. Entende? Havia uma mistureba terrível naquela igreja ali. E Paulo está dizendo, olha, vocês podem ter muitos aios. Aios são o quê? São condutores, são tutores, são líderes, vamos dizer assim, né? Vocês podem ter 10.000 líderes aí, tá? Mas pai você só tem um. Porque eu aqui vos gerei. Paulo está chamando a responsabilidade para ele, para que os coríntios entendessem que a doutrina dele é que era genuína. Isso, amado, pode parecer soberbo, né, da parte de Paulo. Ah, que soberba de Paulo. Amado, veja bem, não é soberba, não. É o cuidado que Paulo tinha que a igreja andasse no caminho da graça. Então havia ali muitos líderes, muitos pensamentos, doutrinas e tudo mais. Paulo falou, gente, vocês foram gerados na graça. Pelo evangelho da graça, eu gerei vocês. Vocês podem ter muitos líderes, mas eu gerei vocês. Vocês não têm muitos pais, do ponto de vista de quem pregou, né, o evangelho. Sou eu o pai de vocês na fé. Entende? Coisa tremenda, né? Tá? 16. Então Paulo fala, olha só o cuidado de Paulo, gente. Admoesto-vos, portanto, já que vocês foram gerados pela minha pregação, então eu admoesto vocês a que sejam meus imitadores. Percebeu aí, irmão? Imitem a mim. Vocês têm muitos líderes aí. Mas a verdade está na minha pregação. Mais uma vez, alguém pode interpretar isso como soberba. Não é soberba, era o cuidado de Paulo com a igreja. Paulo sabia que a igreja tinha recebido a graça, obviamente, ou pelo menos em parte, né? Porque Paulo disse que os coríntios eram infantis, ou seja, havia muita coisa ainda para os coríntios aprenderem. Mas os coríntios ouviram o evangelho de Paulo em parte ali, conheceram e foram gerados em Cristo. E Paulo falou, sigam a minha doutrina, imitem a mim. Porque a verdade está comigo, eu estive no paraíso, eu sei do que eu estou falando. A doutrina revelada a mim é de Cristo ressuscitado. Então se vocês imitarem a minha doutrina, vão imitar Jesus ressuscitado. Então, uma vez que eu vos gerei pelo Evangelho, sejam meus imitadores. É muito razoável Paulo reivindicar isso. Ele sabia o peso da sua doutrina, o que ela representava. A graça, irmão. 17. Por esta causa, olha só o cuidado do apóstolo. Nem sempre ele podia estar lá, podia ir. Mas olha o que ele fez. Por esta causa, por esse cuidado que eu tenho com vocês, que eu quero que vocês sigam a minha doutrina, eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual olha só, amados, vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Olha o cuidado de Paulo. Paulo sabia que tinha muitas doutrinas lá, muitos líderes, cada um com a sua visão. E muitos até desmereciam Paulo. Né? Porque tem um momento que Paulo escreve, né? Olha, se para alguns eu não sou apóstolo, ao menos eu sou para vós. Ou seja, muita gente ia lá pregar nos Coríntios e diziam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. Entende? Mas Paulo sabia da sua responsabilidade para com a igreja, de fazer a igreja andar na graça. Então, olha, ele diz assim, ó, ô igreja de Coríntios,
por causa desse meu cuidado, eu quero que vocês andem na fé da graça, nos caminhos que eu ensinei para vocês. Eu vos mandei Timóteo, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Vocês percebem que a igreja do Senhor tem que andar na doutrina de Paulo? Estão entendendo bem isso? Ser imitador de Paulo é isso, é andar na doutrina dele. Não é adorá-lo, não é colocar Paulo no pedestal, não é isso. A adoração pertence somente ao Senhor Jesus. Mas nosso chamado é imitarmos Paulo como igreja. Vivemos na graça. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores. Você vê que o apóstolo Paulo reforça a ideia, né? Coríntios, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, eu imito Cristo, ou seja, ressuscitado. Se vocês me imitarem, ou seja, se vocês seguirem a minha doutrina, vocês vão estar seguindo a doutrina de Cristo. Então, abençoados, o Paulo foi ao paraíso, foi levado, né, pelo Senhor ao paraíso. Deus tinha isso predestinado. Você vai ver isso comigo. Esse chamado de Paulo para receber revelação da graça estava predestinada por Deus. Paulo já havia sido separado por Deus, predestinado para isso. Então, em um certo momento, primeiro Paulo teve a sua conversão, passou por todo aquele processo, né? Foi até batizado em águas, né? Então, Paulo passou por aquele processo inicial todinho. Porque naquele início, Paulo não tinha revelação da graça. Ele chegou a andar com os outros apóstolos e tudo mais, até que em dado momento da história, o Senhor falou: Paulo, agora é hora de eu te revelar. Agora é hora de eu colocar em prática a predestinação que eu dei para você. E aí o Senhor Jesus arrebatou o apóstolo. Vamos ver o registro disso aí. 2 Coríntios 12. Vamos ler os versículos do 1 ao 4. Versículo 1. Em verdade que não convém gloriar-me, tá? Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha o que ele está falando. Eu não quero me gloriar, mas eu vou falar o que aconteceu. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo. Paulo está falando dele, mas em terceira pessoa, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu é o paraíso. 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora no corpo não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso. Você vê, terceiro céu é o quê? É o paraíso. Então tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Inefável, amado, é aquilo que não se pode descrever com palavras. Isso é algo inefável, né? É algo tão tremendamente maravilhoso que não pode ser descrito em palavras. Então foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? A graça é uma excelência tão maravilhosa. A graça é tão perfeita. É uma revelação tão tremenda de Deus que o homem nem deveria ouvi-la. Olha o que Paulo está falando. Porém, pela misericórdia de Deus, o Paulo ouviu, como eu disse no início, e transmitiu. E, graças a Deus, esse conhecimento chegou até nós hoje. Palavras inefáveis. A excelência da revelação. É tremendo, amado, você vê, né? Você sabe, a gente sabe, né? Nós que estamos na graça, sabemos o quanto a graça é maravilhosa, né? Nós transmitimos essa verdade e nosso coração se entristece muito, né, quando alguém não recebe, pelo menos a princípio, né? Quando alguém rechaça e vem com argumentos teológicos humanos, coisas antibíblicas e filosofias.
É algo tão triste, porque você sabe que a graça é excelência, né? É esse mesmo sentimento de Paulo, por exemplo, em relação à igreja aqui dos Coríntios, né? Tinha muitos líderes lá e Paulo sabia, puxa, minha doutrina é que é a doutrina verdadeira da graça. Eu preciso que os coríntios e as igrejas sigam a minha doutrina, sejam meus imitadores. Vou repetir, mais uma vez, não é questão de ciúme de Paulo ou de soberba de Paulo, é o cuidado apostólico que ele tinha. O Paulo sabia a profundidade do que ele tinha recebido de Jesus e que as igrejas tinham que andar naquele entendimento. Por isso esse cuidado dele. Ele ouviu palavras inefáveis. E naturalmente Paulo tinha uma ânsia de transmitir esse conhecimento e que as pessoas vivessem nesse conhecimento. Por isso que nós aqui, amados, somos e estamos, sim, fundamentados na doutrina de Paulo. O apóstolo que lançou o fundamento da graça. Nós construímos sobre esse fundamento. Entende isso? Isso é importante para você entender a graça, amado. É fundamental você aprender a separar a doutrina de Paulo. Daí a importância desses dois estudos que eu estou deixando aí no link na gravação. Então, amado, como eu falei, o Paulo foi predestinado a receber a revelação. Para que esse conhecimento da cruz chegasse até nós hoje. Foi tudo preparado por Deus. Vamos ver o registro histórico. Atos 22, versículo 14. Disse ele, o Deus de nossos pais, vejam só, de antemão te designou. De antemão é o quê? Predestinou. O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca. Foi exatamente a experiência que o apóstolo Paulo passou. Ele foi predestinado a conhecer a vontade de Deus, que é a graça, ver o justo, ele viu Jesus ressuscitado, e ouviu a voz da boca do Senhor ressuscitado. Paulo ouviu a excelência das revelações. Paulo ouviu o mistério que esteve oculto em todos os tempos. Vocês podem ver pela história bíblica, amados, que houve muitos profetas. Todos eles muito importantes. Homens de Deus, batalhadores da fé. Tiveram ali a sua importância no plano de Deus. Mas nenhum deles recebeu a revelação da graça. Nenhum que viveu antes de Jesus de Nazaré, nenhum que andou com Jesus de Nazaré, nem os seus discípulos que andaram com ele lá. Nenhum deles teve a mesma experiência, a mesma revelação de Paulo. Isso é um fato bíblico, incontestável. Percebe? O ministério de Paulo estava em um outro patamar. Era uma revelação de excelência. Ele ouviu direto da boca de Jesus ressuscitado. Tremendo, né? Veja só o que Paulo fala sobre isso aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos do 11 ao 17. Veja que interessante. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Amado, começa a observar isso. Pensa bem nisso aí. Eu quero que vocês entendam, igreja, que o evangelho que eu falei para vocês, que eu trouxe para vocês, esse entendimento que eu trouxe, que eu anunciei, não é segundo os homens. Veja só. Paulo está dizendo o seguinte, olha, não foi Pedro. Pedro andou com Jesus de Nazaré antes de mim, né? Paulo nem chegou a conhecer Jesus de Nazaré, né? Ou seja, nem chegou a andar com ele, obviamente. Mas Pedro andou, Tiago andou, João andou, os discípulos andaram lá. Mas não foram eles que falaram da graça para o Paulo. Paulo não recebeu de nenhum discípulo, Paulo não recebeu de Gamaliel, né? Que Paulo foi criado ali aos pés de Gamaliel, o doutor da lei. Não foi homem que me revelou isso aí. 12.
porque não o recebi de homem algum. Homem algum. Nem me foi ensinado. Percebe? Eu não sentei numa cadeira uma cadeira de faculdade de teologia para ser ensinado essa doutrina. Entende o que Paulo está falando? Né? Mas o recebi por o quê? Revelação de Jesus Cristo. Entende? Revelação. Só se entende a graça por revelação. Percebe isso? A experiência de Paulo, amado, foi diferente da nossa, obviamente, tá? Nós também tivemos revelação. Só entende a graça por revelação. Mas a dele foi, obviamente, mais intensa. Foi uma experiência inigualável. Ele recebeu direto da boca do justo, por revelação. Se não fosse a revelação, Paulo jamais entenderia a graça. 13. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Você vê, Paulo ele era tão dedicado ao judaísmo, né? Ele era tão dedicado à fé, que ele, assim como os outros judeus, né, viam ali os irmãos da igreja como uma seita, né, como algo terrível, contrário a Deus. Então ele enfrentava a igreja e assolava a igreja. Próximo. E na minha nação, entre os judeus, né, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então vocês veem, amados, que todo o zelo de Paulo na lei, tudo aquilo não significou absolutamente nada em relação à graça. O Paulo tinha todo o entendimento da lei, né? Era fariseu, como ele disse, dedicadíssimo à lei, às tradições da sua religião. Mas em momento algum Paulo se apoiou nisso no seu ministério. Porque ele era extremamente zeloso. Mas o que ele recebeu de Jesus ressuscitado foi infinitamente maior e mais maravilhoso. Foi a excelência da revelação. Próximo. Mas, olha que palavra linda, meu irmão. Mas, quando aprouve Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, ele foi predestinado, amado, e me chamou pela lei. Foi isso que está escrito aí, não? Me chamou pela lei? Pelos mandamentos dos fariseus? É isso? Me chamou pelos meus estudos com Gamaliel? Me chamou porque... enfim, foi isso? Não, foi pela graça. Me chamou pela sua graça. Então Deus aprove, desde o ventre da minha mãe, me chamar pela sua graça. E quando aprove Deus, o quê? Revelar seu Filho em mim. Olha só que coisa linda. Ele vivia como um fariseu, né? Um praticante ferrenho da lei, né? Ele chegou a perseguir a igreja por causa disso, mas ele recebeu do Senhor a revelação. E Deus então revelou Jesus em Paulo, para que eu o pregasse entre os gentios. Veja aqui o final do versículo. Veja só. Não consultei carne e sangue. Pegou aí, não? Não consultei Pedro, Tiago, João, Gamaliel, ninguém. Foi uma revelação que eu recebi. Próximo. 17. Nem subi a Jerusalém. Pegou aí, não? Tá vendo aí? O que eu prego não tem a ver com o que eles pregavam, ou Gálatas. Eu não subi para estar lá com os outros que andaram com Jesus de Nazaré. A minha mensagem é outra. Pegou aí, não? Nem subi a Jerusalém,
para estar com os que já antes de mim eram apóstolos. Eu não estive com eles. Não foi deles que eu recebi revelação. Eu parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. A revelação que eu estou trazendo para vocês, Gálatas, é de Jesus ressuscitado. Nenhum homem me trouxe ela. Ela não veio do que Jesus de Nazaré ensinou para os outros discípulos, para os apóstolos lá. Não, esse entendimento é de Jesus ressuscitado. Percebe? A excelência, meu irmão, minha irmã, da revelação é você entender a cruz. Não tem muito tempo nós trouxemos um entendimento, um estudo sobre isso. Né? Vou deixar embaixo do vídeo aí, anota aí para mim, meu amor, por favor. Vou deixar embaixo do vídeo aí, estudo sobre a palavra da cruz. Sobre esse evangelho maravilhoso. Eu não lembro o tema agora, mas eu vou pesquisar, vou colocar para vocês aí. A palavra da cruz, que evidenciava a cruz. Foi isso que Paulo recebeu. A revelação do que Jesus fez na cruz. E claro, a revelação do que ele faria em sua vinda, né? Paulo recebeu a revelação plena de tudo. Do que ele fez no Calvário e do que ele faria, né, em sua vinda. Revelação completa. A excelência das revelações. Amado, entenda isso. Você que está hoje debaixo da palavra da graça, você está vivendo a excelência das revelações. O que está na sua mente hoje, conduzindo a sua vida, é a excelência de Cristo na tua vida. Não menospreze isso, jamais abandone isso. Não se deixe levar nunca mais por doutrinas várias e estranhas. Como diz a palavra, bom é estar com o nosso coração confirmado com a graça. 1 Coríntios 1,18. Aí, ó. Só para relembrar, né? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura para muitos aí. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O evangelho da graça, irmão, irmã, é o poder de Deus na tua vida, na minha vida. É a palavra da cruz. A excelência da revelação revela o que foi feito no Calvário, o que foi feito ao ressuscitar. Né? O que Jesus fez por nós ao ressuscitar. Vocês estão compreendendo a profundidade disso? Daí a importância de você valorizar a cruz. De você abandonar a religião, a placa denominacional, mandamentos de homens, cerimonialismo, proibições, imposições, obras da lei, por aí vai. Abandonar tudo isso. Para você viver só nas consequências do que foi feito na cruz. E submetido a isso. Isso é a excelência das revelações, meus irmãos. É o que eu sempre digo, amados. A maior bênção que pode se manifestar na vida de uma pessoa, de um eleito de Deus, é conhecer a sua graça. Essa é a maior bênção. Todas as bênçãos que se manifestam em nossas vidas, nessa vida terrena, né? Todas elas são bem-vindas. Mas a maior de todas é você ter os seus olhos iluminados. É ter o véu retirado da sua cabeça, dos seus olhos, para você enxergar o Evangelho. Efésios 1,17. Essa era a oração de Paulo para a igreja, e essa é a minha oração para a tua vida. Aqui, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu oro, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha só que coisa tremenda. É só assim que você conhece a cruz, o que foi feito na cruz. Só assim você entende a excelência das revelações. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Porque, amado, se você tira o véu dos seus olhos, a iluminação chega nele. Entende aqui a metáfora? Então Paulo fala, minha oração por vocês, Efésios, é que o Senhor vos dê espírito de sabedoria e de revelação, porque é só assim que vocês vão entender a cruz plenamente. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amado, você só consegue entender um pouquinho, não plenamente, mas um pouco,
aquilo que Deus nos permite entender, das riquezas da glória do Senhor, da nossa herança, você só consegue entender com olhos iluminados. Só com espírito de sabedoria e de revelação. Então louve e agradeça sempre a Deus, porque hoje você conhece a graça, hoje você conhece a palavra da cruz, irmão. Vocês têm hoje, no entendimento de vocês, a excelência das revelações. Isso é motivo de glorificarmos a Deus todos os dias. Porque conhecemos a palavra da cruz. Porque não vivemos mais no espírito do mundo. O espírito do mundo, o espírito é o que é soprado, né? O sentido é esse. A palavra espírito, ela pode também significar sopro, vento, que é ventilado, né? Então, no mundo aí são sopradas, são ventiladas diversas doutrinas. E o resultado disso que vocês podem ver, cada esquina tem uma placa denominacional diferente, tem uma religião diferente. Por quê? Porque são ventos, no plural, ventos de doutrinas, sopros de doutrinas. É o espírito do mundo. O pessoal do sistema religioso diz que nós da graça somos mundanos. É o contrário. Eles é que são mundanos. Porque eles vivem no espírito do mundo, não no sopro de Deus. Entende? O espírito que vem de Deus, o que é soprado por Deus. 1 Coríntios 2,12. Mas nós, olha só, não recebemos o que é soprado no mundo. Não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. A revelação. Para quê? Olha só, para que pudéssemos conhecer. O que você entende nessa parte aqui? Que só se pode conhecer se Deus soprar o entendimento na tua mente. Percebe? Nós não recebemos o que é soprado no mundo, o espírito do mundo. Mas o espírito que veio de Deus nós recebemos. Para quê? Para que pudéssemos conhecer. Pegou aí, não? Você só pode conhecer, ter o conhecimento, se o Espírito soprar, se Deus soprar esse conhecimento. O espírito do mundo, as doutrinas mundanas, não revelam a cruz. Não nos fazem conhecer o quê? O que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmão, o que é dado gratuitamente? O próprio nome já diz. Gratuitamente é graça. Você só entende a graça, só pode conhecer, como você acabou de ler aqui, por meio do que é soprado por Deus, é a revelação de Deus. O espírito do mundo não revela nada. O espírito do mundo pode ter faculdade de teologia, pode fazer PhD, THD, LDCT e não sei o quê. Eles têm um montão de nomenclaturas, né, de cursos. Ah, mas eu não sou contra curso, não. Quer fazer curso, você faz. Não tem problema nenhum. Entendeu? A questão é que, pelo menos, o curso aí de fora do sistema não vai te acrescentar nada em termos de graça. Ao contrário, vai confundir a tua mente, fazer você misturar os pactos. Por quê? Porque é o espírito do mundo, é o vento do mundo. Para que nós pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, é só por meio do que é ventilado por Deus, do que é soprado por Deus, a revelação da graça de Deus. A excelência das revelações. Que maravilha. Como é bom saber que nós vivemos na excelência das revelações. O único evangelho que dá herança. O único evangelho que nos faz servir a Deus em espírito e em verdade. O único evangelho que nos torna firmes. Firmes na fé. Firmes no conhecimento. Não poderia ser diferente, amado. Algo que é excelente. Não tem como. Ele é excelente. Ele vai te fazer ser excelente. Vai te fazer ser firme. Vai te fazer crescer. Vai te fazer servir a Deus da melhor maneira. Porque é a excelência das revelações. E eu encerro com Romanos,
capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso, Deus, né, para vos confirmar. Confirmar no grego é tornar firmes, é fortalecer. Entende? Então aquele que é poderoso para fortalecer vocês, para tornar vocês firmes, segundo o quê? Segundo o meu evangelho. Você vê que Paulo deixa claro, Romanos, é o meu evangelho, é o evangelho que eu prego, que Jesus ressuscitado confiou a mim. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, ou seja, a pregação acerca de Jesus. Conforme o quê? O que está sublinhando ali no telão aí? Conforme a revelação. Percebe? Só entende a graça por revelação. Não adianta debater, não adianta brigar, não adianta fazer faculdade de teologia, não adianta fazer doutorado, não adianta estudar na Igreja Católica, não adianta estudar na Assembleia, não adianta estudar na Universal. Não adianta. Graça é revelação. Então, aquele que é poderoso para vos confirmar, para vos tornar firmes, segundo o meu evangelho, segundo a graça, Paulo pregava a graça, e a pregação sobre Jesus Cristo, né? Conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Meus amados irmãos, o mistério esteve oculto, não está mais oculto. O mistério foi revelado. A palavra da cruz foi revelada. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós vivemos a palavra da cruz e nós transmitimos o conhecimento para que outros irmãos venham também viver a excelência das revelações. O conhecimento do único evangelho dessa nova aliança, o evangelho da graça de Deus.